que ele fez. Mas quando eles passarem por aqui, eu pego eles para mostrar para vocês. Bom, gente, então bom dia, vamos lá, vamos começar nossa 7ª aula, que é regulação da expressão gênica em eucariotos. Só para lembrar que se vocês tiverem alguma dúvida, eu não consigo ver o bate-papo, né? Então, abram o microfone, por favor, tá? Para que eu possa atender as dúvidas de vocês. Na nossa última aula, nós falamos sobre a regulação da expressão gênica em procariotos. Então, a gente já vem, né, entendendo que existem, claro, né, questões estruturais diferentes em procariotos e eucariotos, onde a principal delas é que os eucariotos têm membrana nuclear. Então, os processos relacionados ao DNA, os processos relacionados ao material genético, eles são muito mais regulados e protegidos do que nas bactérias, nos procariotos, onde o material genético está disperso no citoplasma, então acaba que está muito mais sujeito, né, a interferências ambientais, mutações e outras coisas. E aí, algumas dessas características diferenciais nós já começamos a ver, né? Então, nós falamos da transcrição, aliás, nós falamos da replicação nos eucariotos e procariotos, nós falamos da transcrição nos eucariotos e procariotos, da tradução também, né? E na semana passada nós começamos falando da regulação da expressão gênica em procariotos, né? Então, nós falamos principalmente de uma estrutura chamada de operon, ou óperon, dependendo da referência que vocês estiverem acompanhando, né? O operon, basicamente, ele é composto por uma região, um segmento do DNA que possui genes diferentes que, em geral, se relacionam entre si na função, mas são genes diferentes que utilizam um mesmo promotor, uma mesma sequência promotora para iniciar a transcrição. Lembrando, gente, agora meu gato está miando, não estou vendo onde ele está, mas tudo bem, né? Lembrando que a região promotora é um segmento do DNA aonde a enzima RNA polimerase se liga para começar a transcrição, ou seja, para começar a polimerizar uma sequência complementar ao DNA, porém de fita simples e porém também, né, sendo a uracila no lugar da timina na composição estrutural do RNA mensageiro, né? Então, nós falamos algumas minúcias a respeito dos operons, né? Falamos principalmente do operon LAC e do operon TRP. Existem outros operons, como o operon ARA, enfim. Mas, basicamente, uma sequência onde nós temos vários genes utilizando o mesmo promotor para a transcrição acontecer, né? O operon LAC, nós falamos que ele é como se fosse uma medida emergencial que a bactéria possui, onde, no caso de não se ter a glicose como fonte de energia, a bactéria vai, então, utilizar uma outra fonte de energia que ela pode utilizar, mas, em geral, está inativa, que é a lactose como fonte de energia, caso tenha lactose para ela utilizar como fonte de energia, né? E aí, caso tenha lactose para ela utilizar como fonte de energia, uma série de genes dentro de um operon chamado de operon LAC serão transcritos para quê? Para que enzimas relacionadas à quebra, né, da lactose possam ser sintetizadas e a lactose seja, então, catabolizada e utilizada como fonte de energia, né? Falamos a respeito do operon LAC, que existem 3 genes dentro desse operon para metabolismo da lactose, que são LAC-Z, LAC-Y e LAC-A, que vão sintetizar as proteínas lactose permease, beta-galactosidase e transacetilase, né, que são enzimas que vão participar desse processo do metabolismo e da entrada da lactose dentro da bactéria, tá? E falamos também que para que esse operon seja ativado, né, além, obviamente, da presença da lactose, nós também precisamos
que a célula perceba que não há glicose no meio, tá? E aí existe um sensor que vai reparar se existe glicose no meio ou não, que é o AMP cíclico, que é uma pequena molécula, uma molécula bem pequenininha, que ela aumenta suas quantidades quando a glicose no meio está baixa. Quanto mais AMP cíclico nós tivermos, maior serão as possibilidades dessa molécula se ligar a uma proteína regulatória chamada de CAP, tá? Que é a proteína ativadora de catabólitos. Uma vez que a gente tiver essa ligação entre AMP cíclico e CAP, a CAP, então, vai se ligar no sítio da CAP, que é uma região ativadora da transcrição, que está aqui presente antes do promotor, e quando a CAP se ligar, a RNA polimerase vai potencializar sua função de transcrição e vai transcrever muito esses genes LAC-Z, LAC-Y e LAC-A, sintetizando lá no finalzinho, né? Lactose permease, transacetilase e beta-galactosidase, que são as enzimas que vão participar do catabolismo da lactose, e aí a bactéria vai conseguir utilizar a lactose como fonte de energia, né? Além do Operon-LAC, nós também falamos, né, com muita minúcia sobre o Operon-TRP, que tem o princípio contrário. O Operon-LAC, ele nunca está sendo sintetizado, só caso a glicose não esteja presente no meio. Já o Operon-TRP é o oposto, ele está sempre sendo transcrito. Por quê? Porque ele vai transcrever genes que vão lá no final sintetizar o aminoácido triptofano, que é um dos principais aminoácidos utilizados pelas bactérias no seu metabolismo, tá? Então, o Operon-TRP possui 5 genes, A, B, C, D e E, tá? Que, quando transcritos, vão levar à síntese do aminoácido triptofano, tá? E o principal mecanismo regulador da ativação ou da desativação de triptofano é o próprio do Operon-TRP, é o próprio triptofano. Então, ele se dá por um mecanismo que a gente chama de atenuação. Atenuar é diminuir, é sinônimo, né, de diminuir. Por que a gente não tem uma repressão tão forte nesse operon? Porque eu falei, né, o triptofano é um aminoácido que sempre está sendo necessitado pelas bactérias. Então, quando já há um excesso ou já há uma quantidade de triptofano suficiente na bactéria, em vez de dar uma bloqueada forte, a bactéria diminui ali a transcrição, né? Porque logo, daqui a pouquinho, essa bactéria vai precisar novamente da síntese desse aminoácido, tá? Então, essas características, né, de ter um operon, de ter uma regulação por proteínas reguladoras, regiões ativadoras, regiões repressoras, né? São características dos procariotos, tá? Os eucariotos, gente, têm peculiaridades maiores, diferentes e maiores, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que os procariotos são seres unicelulares, ou seja, são formados por uma única célula, né? Então, tudo que a gente está falando está sendo referente a uma célula só, tá? Quando a gente fala de eucariotos, como nós, por exemplo, nós estamos falando de seres pluricelulares, multicelulares, seres que possuem inúmeras células compondo aquele organismo. Os seres humanos têm aproximadamente 33 trilhões de células. Então, são muitas células que estão ativando a transcrição de vários genes, ao mesmo tempo de genes diferentes, um processo super regulado. Então, só nesse detalhe de ter mais de uma célula, né, a gente já tem muitas peculiaridades, tá? Botei uma tabelinha aqui. Nossa, tô com um pigarrinho chato, gente. Coloquei essa tabelinha aqui, tá? Só para a gente ter ali um entendimento da necessidade da expressão gênica dentro dos eucariotos, tá? Primeiro de tudo, todas as células do nosso organismo
tirando as camadas mais superficiais de queratinócitos e tirando as hemácias maduras, possuem DNA. E é o mesmo DNA. Ah, professora, então quer dizer que o DNA, material genético do meu neurônio, é o mesmo material genético do meu hepatócito, das minhas células do fígado? Sim. As células que compõem meus vasos sanguíneos possuem o mesmo DNA das células que compõem a minha retina, por exemplo, nos meus olhos? Sim. Poxa, mas por que então uma célula é tão diferente da outra? Porque uma célula tem funções tão diferentes das outras? Justamente devido a quais genes estão sendo expressos naquela célula. Eu tenho um neurônio, eu tenho vários, né? Nós temos neurônios. Qual é a função de um neurônio? A função de um neurônio são várias, mas a principal delas é transmitir o impulso nervoso, gerar um potencial elétrico que vai disseminar ali uma informação, né, que vai ser traduzida ali através de mediadores químicos, que são os neurotransmissores, por exemplo, né? Qual é a função do cardiomiócito, da célula do coração, principal célula do coração? É a contração super eficiente. Então, o coração ele tem que bater. Se ele parar de bater, a gente morre, porque as células param. As células não, né? As células sim. As células deixarão de receber o aporte de oxigênio, de glicose, porque o sangue vai parar de circular. A bomba, né? A bomba propulsora do movimento do sangue é o coração. Então, se o nosso coração não pode parar de bater, jamais, né? Menos só quando a gente morre. Se o nosso coração não pode parar de bater, nossa célula muscular estriada cardíaca é uma célula extremamente especializada na contração muscular. Imagina se o coração fatigasse, assim como o nosso bíceps, por exemplo, fatiga. Ai, nossa, inclusive o meu tá fatigado, gente. Você consegue fazer lá um exercício, né? Na academia, por exemplo, mas você falar 15 repetições, 20 repetições, vai ter uma hora que seu músculo vai fatigar, que a glicose vai acabar, o ácido lático vai começar a ser sintetizado, você vai sentir uma queimação no músculo. Ai, meu Deus, não consigo mais, né? Cheguei ali a minha falha, né? Que é onde o músculo não consegue mais contrair, certo? Então, imagina se o nosso coração entrasse em falha, entrasse em fadiga. Imagina, o coração está lá batendo, né? A gente acordou, o coração está lá batendo, distribuindo sangue, tananã, tananã, pipipipopó. Aí chega uma hora o coração fala assim, ai, gente, cansei, hein? Fatiguei, hein? Vou parar aqui um pouquinho. Filho, parada cardíaca, morreu, tchau, arrastou para cima, foi com Deus. Não pode, né? Então, a célula muscular estriada cardíaca tem que ter uma capacidade contrátil infinitamente maior do que a muscular estriada esquelética, por exemplo, né? Da mesma forma, né, minhas células da pele, elas possuem uma proteína que as demais, muitas não possuem, que é a melanina, né? Os melanócitos, por exemplo, eles sintetizam essa proteína que é especialista em refratar radiação UV, que a radiação UV ela é perigosa para o nosso DNA. Então, observem, né? Caramba, então quer dizer que todas as células do meu corpo possuem a mesma molécula, possuem moléculas de DNA iguais, porém, elas são células totalmente diferentes. E por que elas são diferentes? Elas são diferentes porque elas ativam genes diferentes em cada célula. Professora, não quer dizer que o meu neurônio tem os genes responsáveis pela produção de melanina, assim como os meus melanócitos possuem? Sim, mas na maioria das vezes é um gene que não está expresso. Por quê? Porque para aquela célula, para aquele tecido, não é importante, mas outros genes são muito importantes. Então, olha só a importância da regulação da expressão gênica num organismo pluricelular, né? Dependendo da célula, você vai ter que ativar determinados genes naquela célula e em outras não, tá? Bom,
Alguns genes, como a gente já conversou na semana passada, são constitutivos, ou seja, todas as vias metabólicas, né, as células precisam constantemente dos produtos desses genes, das proteínas que esses genes são capazes de transcrever e de traduzir. Então, genes constitutivos estão expressos o tempo todo, já, né, vias metabólicas que dependem de sinais, como nós vimos semana passada, estão expressos apenas quando estimulados, e isso também acontece nos eucariotos, tá? Bom, gente, dito isso, eu coloquei esse quadrinho aqui porque muitas das coisas que estão aqui contempladas nós já falamos, tá? Então, alguns processos de regulação da expressão gênica, ainda que em eucariotos, nós já comentamos na aula de transcrição, tá? Por exemplo, lembra que a gente falou lá na primeira aula, né, de nucleotídeos, que nós temos ali, né, o DNA, que ele é linear, mas ele vai se condensar como uma estratégia evolutiva de proteção para esse DNA, certo? Se condensa ali em cromatina e depois em cromossomo, enfim. Nós falamos que a cromatina ela pode assumir dois estágios funcionais, dois estágios estruturais. Ela pode estar como eucromatina ou ela pode estar como heterocromatina. Quando ela está na conformação de heterocromatina, ela está extremamente condensada e dificilmente algum gene poderá ser transcrito enquanto ela estiver na conformação de heterocromatina. Por quê? Porque ela vai estar super anovelada, super densa, difícil você ter o processo de abertura das fitas de DNA se está extremamente compactado, né? Mas, quando a cromatina está no seu estado de eucromatina, o DNA fica mais frouxo, mais relaxado, e aí sim a dupla hélice consegue ser, as pontes de hidrogênio da dupla hélice conseguem ser quebradas, essas duas fitas se separarem, e aí sim ela ser transcrita, né? Bom, só esse ato da mudança conformacional da cromatina em heterocromatina ou em eucromatina já é um processo importante da regulação da expressão gênica, tá? E também tem outra questão, né? Lembra lá que o DNA, para ele entrar no estágio de cromatina, ele tem que se enovelar em proteínas chamadas de histonas, certo? Temos a histona H1, H2, H3, H4, enfim, né? Que formam lá octâmeros e formam uma estrutura bem condensadinha. As histonas, elas podem ser metiladas ou acetiladas. E é justamente isso que vai fazer com que o DNA, com que, né, a cromatina fique mais condensada ou mais frouxa. Inclusive, na semana passada, né, eu até comentei com vocês em relação a uma dúvida que um colega mandou por e-mail para mim, em relação, à importância da metilação e da acetilação de histonas no quesito doenças, né? Então, tem vários fatores ambientais e fatores nutricionais que influenciam, não diretamente na mutação do DNA, mas influenciam nas transacetilases e metilases. Então, elas influenciam em enzimas que vão atuar ali na metilação ou na acetilação do DNA, fazendo com que ele fique mais frouxo ou mais condensado. E isso, acontecendo num momento errado, pode desencadear várias doenças. Eu falei para vocês que principalmente cânceres, né? Mas muitas outras doenças também relacionadas a declínios cognitivos, relacionados ao metabolismo do açúcar e outras coisas, tá? Esse é um assunto que pode ser muito, muito, muito aprofundado. Por isso, eu botei uma questão relacionada exatamente sobre isso no estudo dirigido. E eu gostaria muito que vocês respondessem com muito detalhe, até para que vocês possam absorver mais, porque assim, nosso calendário ficou um pouco mais estreito. Então, nosso calendário, aula em casa, gente.
Nosso calendário ficou um pouco mais estreito e por isso é importante, né, que a gente use esses meios paralelos para absorvermos mais conteúdo, tá? Então tem uma questão sobre isso no nosso ED, tá bom? Bom, então aqui, ó, níveis de controle da expressão gênica, compactação do DNA, né? O estado da cromatina. Vamos falar hoje, vamos falar agora, daqui a pouco, né? Dos controles de transcrição em eucariotos. Nós já falamos sobre isso em procariotos, né? Das proteínas reguladoras, das moléculas indutoras, isso nós falamos bactérias, vamos falar hoje em eucariotos. Já falamos um pouco sobre o controle de processamento do RNA, que também é parte da regulação da expressão gênica, tá? Falamos da adição do Cap5', que é aquela adição proteica que nós temos ali na ponta inicial do nosso RNA mensageiro. Eu não botei isso aqui não, gente? Cadê? Ah, botei, né? Um pouquinho aqui. Está representado por esse desenhozinho aqui em roxo, né? Então, nós temos a adição do Cap5' e nós temos a adição da cauda poli-A, nesse processo que a gente chama de poliadenilação, tá? Que basicamente vão fazer como se fosse uma armadura ali no RNA mensageiro, né? Protegendo ele para que ele saia do núcleo e vá para o citoplasma. Quem for para a área de nutrigenômica ou nutrigenética, de repente fazer uma iniciação científica ou algo do tipo, vai ter que se deparar com a execução de um PCR, tá? Que é uma técnica de genética molecular que a gente faz para identificar quantos RNAs mensageiros quais, né? RNAs mensageiros estão sendo transcritos naquela célula, naquela condição, tá? Quando a gente faz ali a identificação desses RNAs mensageiros, a gente vê que o RNA é uma molécula extremamente instável, tá? Eu já passei muita raiva nessa vida por trabalhar com RNA mensageiro, gente, porque assim, ele se desestabiliza com muita facilidade. Por isso que é tão importante a adição desses mecanismos cotranscricionais, né, de capeamento e de poliadenilação, para manter uma estabilidade melhor nesse RNA mensageiro quando ele sair do núcleo e for para o citoplasma, que é um ambiente realmente mais hostil para a estruturação química do RNA mensageiro, tá? Nós também falamos sobre o mecanismo de splicing, que é a remoção dos introns, né, das regiões não codificantes de dentro do gene, tá? E da unificação dos exons com proteínas que a gente chama de spliceossomos. E também comentamos sobre o splicing alternativo, que é quando nós pegamos esses exons e embaralhamos, obviamente de forma muito bem ordenada, né, para que nós possamos ter mais proteínas oriundas de um mesmo gene, tá? Bom, também temos, enquanto etapas de expressão da regulação gênica, o controle do transporte do RNA mensageiro da saída do núcleo até a chegada no citoplasma, tá? E dentro desse meio, o controle da estabilidade desse RNA mensageiro e o controle da tradução, né? Então, nós falamos ali que há um mecanismo de fábrica muito bem regulado entre os ribossomos, as subunidades grandes e pequenas, né? Os RNAs transportadores ou de transferência e a adição dos aminoácidos para a construção do polipeptídeo que virá a ser uma proteína, dependendo do tamanho desse polipeptídeo, né? Nós falamos rapidamente também, dentro desse mecanismo de controle da expressão gênica, que as chaperonas são proteínas que estão lá no citoplasma que recebem essa proteína recém-sintetizada, né, lá pelos ribossomos, e fazem a dobra dessa proteína, né? Então, algumas proteínas são lineares, então assim que elas saem do ribossomo, elas já estão prontas para atuarem, para fazerem o que elas vieram fazer nesse mundo, né? Mas outras não. Outras proteínas, as secundárias, terciárias, quaternárias de complexidade estrutural maior, isso vocês vão ver em fundamentos de bioquímica, tá? Tem um bloco grande para falar sobre isso. São proteínas que
precisam ser dobradas e adquirirem uma conformação específica para atuarem. Isso nós já falamos. Porém, hoje a gente também vai falar que, além da dobra correta, algumas proteínas, para serem ativadas, precisam passar por mais modificações pós-traducionais, pós-tradução, tá? Que são a fosforilação e a ubiquitinação, que é a adição de um grupamento fosfato ou de um grupamento de ubiquitina, que são dois compostos químicos que fazem uma mudança estrutural e funcional na proteína, mas isso aí é cena para o final da aula, tá? Então, gente, tudo isso aqui a gente já falou, porém, tem uma coisa aqui que a gente não falou, tá? De tudo isso que a gente viu que interfere na regulação da expressão gênica, nós não falamos do controle da transcrição em eucariotos, só em procariotos. E esse é o assunto da aula de hoje, tá bom? Vocês estão ali, gente? Estão vivos? Alguém fala comigo? Sim, sim, professora. Porque eu nunca sei se eu caí há meia hora atrás. Não, Não tá vejo aí. vocês, né? Fica difícil. Estamos entendidos, então? Estão acompanhando bem? Eu sei, gente, que genética é uma matéria complicada, né? A genética é o. Que triste falar isso. Mas, em geral, a genética é o algoz do semestre, né? Então, normalmente, sempre tem uma disciplina que ele é carrascona, normalmente é genética. Eu sei que a genética é muito fácil de você dar de uma forma terrível. Então, eu tento sempre, por mais que a gente aborde tudo com muita profundidade, não tornar uma experiência terrível e traumática, tá? Então, por favor, falem comigo. Em caso de pane no sistema, alguém me desconfigurou, falem comigo, por favor, tá? Bom, então falávamos, né, que eucariotos, né, além da membrana nuclear, nós temos ali, né, tirando um ou outro, os eucariotos são seres pluricelulares, né, em sua maioria. Então, olha aqui, gente, deixa eu mudar de novo minha coisinha aqui. Olha só, tá? Neutrófilo, um neurônio multipolar, uma célula endócrina secretora, um queratinócito, né? Uma célula tronco, um espermatozoide, células compõem endotélio, células da superfície intestinal com suas microvilosidades, óvulo, uma célula ordinária, pode ser várias daqui, né? Adipócitos, células polimorfonucleadas. Cara, a gente tem várias, muito mais, tá? Muito mais. Nós temos inúmeras células diferentes, com funções diferentes. Como que o DNA de todas elas é igual? E elas não fazem células, elas não são iguais morfologicamente, né? Porque elas ativam genes diferentes, elas expressam genes diferentes, tá? Esse cara aqui, que é o espermatozoide, ele tem que ter uma capacidade muito grande de correr, a gente já falou sobre isso, né? De nadar. E diferentemente de outras células que não têm atividade de motilidade, né? Então, apesar de terem o mesmo DNA, as células dos organismos pluricelulares apresentam diferentes padrões de expressão gênica, permitindo a tradução de diferentes proteínas, tornando a célula exclusivamente especializada em fazer o seu trabalho, tá? E isso vem dos diferentes genes que elas expressam e das diferentes proteínas que elas sintetizam, tá? Bom, tudo bem, né? Que legal, que maravilha. A gente falou lá que, nossa, o operon, no procarioto, o operon lá, que ele vai ser ativado se ele detectar lactose no meio, né? Porém, num organismo pluricelular, o meio externo da célula, tirando, né, as células de superfície, são outras células, né? Então, nossa, eu tenho aqui os meus vasos sanguíneos, o meu endotélio, que é uma camada de células que compõem, né, a parte interna dos meus vasos sanguíneos ou dos meus capilares.
E o que tem do lado de dentro? Outras células que compõem o sangue. O que tem do lado de fora? Tecido conjuntivo, formado por outras células, né? Então, num organismo pluricelular, o meio extracelular, na maioria das células, né? Não todas, são outras células que também promovem vários meios de sinalização. Eu falei para vocês na aula passada que os mecanismos de comunicação e de transdução de eventos nas células se dão por cascatas de sinalização, tá? Que basicamente são moléculas que precisam ativar outras moléculas, que ativam outras moléculas, que ativam proteínas, que aí sim vão gerar o resultado final, tá? Então, gente, nos eucariotos, por serem seres muito mais complexos, né? Caraca, são 9h34 já, Deus do céu. São seres muito mais complexos. A expressão gênica ela vai ser determinada por sinais internos e externos. Quando vocês estudarem fisiologia humana, vocês vão ver lá em sistema endócrino, né, que os hormônios, eles são sinais, mediadores químicos que saem de um lugar muito longe, caem na corrente sanguínea e vão atuar em tecidos diferentes. Por exemplo, né, a hipófise, que é uma glândula dentro do nosso cérebro, ela sintetiza LH e FSH e muitos outros hormônios que caem na corrente sanguínea e vão atuar nos ovários e nos testículos. Muito longe, né? Aqui, gente, cérebro tá lá embaixo, ovários, testículos, seja lá o que você tiver, né? Então, olha o caminho que esse mediador químico faz, né? Trouxe aqui, inclusive, um exemplo, né? Esses sinais químicos transduzem sinais intracelulares. Então, olha só. O hormônio se liga a uma proteína de superfície na célula-alvo. Então, por exemplo, o meu ovário vai ter ali as suas células-alvo que vão receber a ligação do hormônio luteizante, hormônio folículo estimulante, que é o que vai sintetizar, por fim, o óvulo, sintetizar não, amadurecer o óvulo, né? Essa ligação, ela vai desencadear uma série de sinais de cascatas de sinalização, tá? O complexo hormônio receptor ativa uma proteína citoplasmática que vai ativar uma molécula sinalizadora que vai enviar para intranuclearmente, né, um sinal para que um fator de transcrição transcreva um determinado gene que vai levar à maturação do óvulo, por exemplo. Isso é só um exemplo, tá, gente? A gente tem vários mediadores químicos, hormônios, proteínas reguladoras que vão sinalizar e induzir a transcrição gênica, tá? Mas, basicamente, nos eucariotos, o personagem principal da transdução de sinais intracelulares para ativar a transcrição de um gene são proteínas chamadas fatores de transcrição. Tatue isso aí na sua perna, tá? Fatores de transcrição são proteínas que têm como função se ligar em certas sequências de DNA e provocar a transcrição de genes. Há de se dizer, tá? Há de se fazer uma pausa dramática. Acho que eu escrevi isso aqui. Sim. Há de se fazer uma pausa dramática aqui, tá? Vocês vão ver sempre nos livros a abreviação de fator de transcrição como TF, que é Transcription Factor, tá? E existem vários fatores de transcrição, como vocês já devem sentir aí no coração de vocês, né? Gente, pausa dramática aqui, tá? Nós falamos semana passada da regulação da transcrição em procariotos, né? E nós falamos ali que existem proteínas regulatórias, sim, né? Que fazem com que a RNA polimerase ela tenha um aumento da sua transcrição, uma diminuição da sua transcrição. Ok, mas a RNA polimerase, ela se liga diretamente ao promotor, não tem nada que esteja ali entre a RNA polimerase e o promotor, né? Sequência promotora, tá? Nos eucariotos é diferente. Nos eucariotos, para que a RNA polimerase se ligue ao promotor, existe uma cascata de fatores de transcrição que tem que se ligar no DNA primeiro, induzindo a transcrição ou a repressão de um gene. Então, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né?
existem proteínas que são os fatores de transcrição, que modulam, regulam esse processo, tá? Fazendo com que a RNA polimerase se ligue ou não ao promotor. Então, observem que é um plus, né? É um extra, uma etapa mais que torna esse processo mais complexo e mais regulado, tá? A transcrição de um gene pode ser ótima, pode ser péssima, tá bom? Bom, e existem fatores de transcrição com características diferentes, tá? Existem fatores de transcrição que se ligam diretamente ao DNA. Então, fatores de transcrição que se ligam diretamente ao DNA, a gente chama de fatores de transcrição ativadores ou repressores. Que o nome já diz, né, gente? Os fatores de Os fatores de transcrição ativadores, eles são fatores de transcrição que têm uma sequência, uma proteína, né? Mas que tem uma sequência específica capaz de se ligar ao DNA, tá? E especificamente num local do DNA, que a gente vai falar daqui a pouco, que a gente chama de enhancers ou potencializadores, tá? Essa é uma região muito parecida com a região que a gente chama de ativadora lá no procarioto, tá? Mas nos eucariotos, como há uma complexidade maior, a gente chama essa região do DNA de enhancers, ou regiões potencializadoras, tá? E os repressores reprimem a transcrição em determinado gene, né? Podendo ser impedindo a ligação da RNA polimerase ou impedindo outros fatores de transcrição de se ligarem ao promotor, tá? Então, os fatores de transcrição que se ligam diretamente ao DNA, nós temos os ativadores e os repressores, mas também temos fatores de transcrição que estão distantes da sequência que vai ser regulada, tá? Então, esses são fatores de transcrição que se ligam a outros fatores de transcrição. A gente chama esses fatores de coativadores ou correpressores. Eles estão ali de coadjuvantes, né? Mas que participam e conseguem induzir a transcrição ou reprimir a transcrição, tá? Vamos falar mais sobre enhancers, tá? Gente, eu botei enhancers como enhancers e não potenciadores ou potencializadores, porque nos livros a maior parte dos autores coloca os potencializadores como enhancers mesmo, tá bom? Então eu botei aí os dois, dependendo da referência que você estiver acompanhando, você vai ver essa terminologia, tá? Então, recapitulando, o que é um enhancer? Um enhancer ou um potencializador é uma sequência do seu DNA, tá? É uma sequência do seu DNA. Como a gente não tem um operon no eucarioto, né? Lembra que o eucarioto tem sempre um promotor para cada gene, tá? Um promotor para cada um gene, tá? Perto do promotor, tá? A gente vai ter, não nem sempre tão perto, mas mais ou menos perto, nós vamos ter uma sequência desse DNA, tá? Chamada de sequência potencializadora. É uma sequência do DNA que vai ter sítios para ligação de fatores de transcrição, ou seja, são sequências de DNA aonde os fatores de transcrição conseguem se ligar para ativar ou para inibir a transcrição de um gene, tá? Então, eu botei aqui, né, que são segmentos de DNA, que são sítios de ligação para os fatores de transcrição, aumentando a afinidade pela maquinaria de transcrição ou pelo promotor especificamente, tá? Podem estar localizados antes do promotor e do gene, ou também podem estar localizados depois do promotor ou do gene. Esse processo, gente, de estar localizado antes ou depois, faz com que a gente tenha, né, muitas vezes, uma dobra do DNA, tá? De forma que
os ativadores, né, os enhancers, consigam estar aqui próximos à RNA polimerase. Então, essa dobra também tem várias características que a gente vai ver daqui a pouco. Não vou dar tanta atenção a ela, não, para o pessoal de biologia isso é mais importante, tá? Mas vale a pena a gente falar sobre ela. Então, as regiões do DNA, que são as potencializadoras, né? Elas vão ter aí como consequência a ligação de fatores de transcrição. Nós temos fatores de transcrição muito famosinhos, tá? Eu vou até dar uma modificada aqui antes de mandar para vocês, porque aqui parece, né, que GATA1, P53, NF, kappa beta são os enhancers, mas são os fatores de transcrição, tá? Então, nós temos alguns fatores, algumas proteínas muito famosas no quesito transcrição gênica. A P53, gente, eu acho, na minha opinião, tá? Na minha opinião, para mim, é o fator de transcrição um dos mais importantes na regulação do câncer. Não tenho certeza. É o fator de transcrição mais importante na regulação do câncer. Por quê? Porque é um fator de transcrição que está relacionado à supressão tumoral, tá? E muitas vezes essa é uma proteína que entra, né, em mutação, em desconformação e acaba impedindo os genes que fariam a supressão de um determinado tumor. E aí a pessoa vem a ter, né, um câncer nesse quesito, tá? E para vocês saberem, além das regiões potencializadoras, que são os enhancers, nós também temos outras regiões que são regiões silencers, ou silenciadores, tá? Que tem justamente o efeito oposto. Nas regiões silenciadoras, a gente tem fatores de transcrição que vão se ligar e vão impedir a transcrição daquele gene, ponto final, acabou. É isso, tá? Observe essa dobra que aconteceu no DNA aqui, para que as regiões ativadoras, né, estivessem perto da RNA polimerase para potencializar a transcrição. Vou só dar uma puladinha aqui rapidinho, gente, tá? Olha isso, tá? Quando nós temos aqui a ligação de proteínas como os fatores de transcrição no DNA, essas dobras, tá, que nós vimos aqui, elas têm características que foram descritas anatomicamente na biologia. Então, existem 3 formas de dobra desse DNA a partir do momento onde uma proteína se liga a ele, tá? Uma proteína nuclear se liga a ele como um fator de transcrição. Então, nós temos aí a conformação de dedo de zinco, ou zinc finger, hélice, laço hélice e zíper de leucina, tá? São as 3 conformações, ou seja, são os 3 formatos que foram descritos de uma pequena alteração conformacional no DNA quando essas proteínas se ligam ao DNA, tá? Para a nutrição, isso não tem uma importância tão grande no quesito funcional, né? A gente não vai aprofundar muito para esse lado, mas saibam que quando uma proteína, como um fator de transcrição, se liga ao DNA, dependendo do que ele for fazer, se ele for fazer com que uma região enhancer potencialize o RNA mensageiro, pode ser que ele promova algumas alterações conformacionais no DNA enquanto a proteína estiver ligada, tá? Então, forma esses dímeros, né, que são ligações com função para ativar a transcrição, e uma outra parte fica responsável, minha perna, para a ligação ao DNA, tá? Então, deixa eu voltar aqui. E aí, gente, olha, os eucariotos, eles têm uma complexidade maior, né? Obviamente, a gente faz funções muito mais especializadas que procariotos e temos aí uma autonomia muito maior dentro da nossa anatomia e função também, né? Por essa razão, não é difícil de imaginarmos que podem haver recombinações e análises combinatórias relacionando aí os diferentes fatores de transcrição, tá?
Então, dependendo do gene, não é um fator de transcrição só que chega e ativa o promotor, que ativa o enhancer, que aumenta a capacidade da RNA polimerase, não. Dependendo do gene, nós precisamos de vários fatores de transcrição que vão se associando e vão ativando a cascata de sinalização para que o gene seja transcrito, tá? Então, muitos genes são controlados por vários fatores de transcrição que se combinam de formas específicas para acionar um gene, tá? Então, vamos supor, né, que nós temos aqui 2 fatores de transcrição ativadores e um fator de transcrição repressor, que onde, né, esse gene só vai ser expresso quando esses 3 estiverem presentes, tá? Então, ou vice-versa, ou quando um não está presente, você tem uma queda na transcrição, ou não há transcrição alguma. Então, é possível se ter uma combinação dos fatores de transcrição que matematicamente vão levar a várias possibilidades de ativar ou não um gene, tá? Dito isso, é sempre importante a gente entender o macro para a gente aprofundar no micro, né? Indo lá embaixo, gente, vamos dar nome a alguns bois, tá bom? Eu botei aqui para vocês, vamos só explorar aqui a figura, né? O promotor eucariótico, tá? O gene que será transcrito. Nós temos aqui alguns fatores de transcrição que estão representados por essas bolinhas coloridas. E nós temos uma região que eu acho que eu já citei para vocês numa aula anterior, que é a região Tata Box, tá? Então, o promotor central, tá? Vai ser a região, obviamente, que inicia a transcrição. O promotor dos eucariotos, a maioria dos promotores dos eucariotos, tem uma sequência de bases rica em timina e adenina, tá? Que carinhosamente, e eu achei muito bonitinho, é chamada de Tata Box. Tata por ser uma região rica em timina, adenina, tá? Essa região ela foi explorada e identificada como uma região muito importante dentro do promotor eucariótico, tá? Que justamente é nessa região do promotor que nós vamos ter ali um fator de transcrição que também pode se ligar e dar origem aí à ligação dos outros fatores de transcrição nas regiões enhancers, tá? Então, tem um fator de transcrição que é o principal fator de transcrição que se liga ao promotor, que é o fator de transcrição 2D, tá? Que a gente chama de TF2D, Transcription Factor 2D, tá? Que é um complexo de cerca de 10 proteínas diferentes, tá? Incluindo a proteína que vai se ligar diretamente ao Tata Box, que é a proteína TBP, Tata Box Protein, que se liga e reconhece essa região, tá? Essa região, então, vai superativar a RNA polimerase 2, que é a RNA polimerase que faz, né, a polimerização do RNA mensageiro em eucariotos. Gente, tem mais um slide aqui, mas enfim, eu acho que eu tirei sem querer, tá? Mas, resumindo essa informação, o que é o Tata Box? O Tata Box é uma região do promotor, ou seja, existem elementos também nos promotores e não somente nas regiões enhancers, tá? É uma região do promotor onde nós temos a ligação de um fator de transcrição muito importante, que é o fator de transcrição 2D, que é formado por várias proteínas que vão se ligando em associação, tá? E, por sua vez, permitem a ativação da RNA polimerase 2 para transcrever o RNA mensageiro. Então, essa é uma região evolutivamente muito conservada, tá? E por essa conservação, é uma região importante, especialmente por um motivo muito especial, gente. Se aqui
é onde a RNA polimerase vai transcrever, tá? Obviamente, o DNA vai se separar. E é muito mais fácil você separar o DNA numa região rica em timina e adenina. Por quê? Porque timina e adenina fazem pontes duplas de hidrogênio. Citosina e guanina fazem pontes triplas. Então, para você começar a transcrição de uma região que faz pontes triplas, você teria um gasto energético muito maior em quebrar as triplas pontes de hidrogênio. Quebrar ligações duplas é muito mais fácil. Por isso que a região Tata Box é uma região importantíssima para o início da transcrição, tá bom? Estão acompanhando, gente? Estamos bem? Está tudo bem? Professora, então tem várias proteínazinhas que tem que se, nesse caso aí que você mostrou, né? Que tem que se ligar para formar, no caso aí, esse TF2D. Isso aí. E na parte que vem depois, né? Na própria polimerase também tem umas proteíninhas, não é isso? Coloridas ali? No próprio promotor, isso aí. Exatamente. E aí, gente, eu acho importante a gente trazer para o lado da nutrição, né? Existem nutrientes que também promovem, né, também atuam como fatores de transcrição, tá? Então, a gente chama esses nutrientes de compostos bioativos dos alimentos, tá? Vocês vão ver mais futuramente em outras disciplinas, mas quando o nutriente modula a expressão gênica, a gente chama ele de composto bioativo do alimento, o CBA, tá? A expressão de um gene pode ser modulada por vários micronutrientes. Então, eu coloquei aqui, né, alguns lipídios que atuam como fatores de transcrição, como o PPAR. O PPAR-gama é importantíssimo no diabetes, por exemplo, no efeito antihipoglicemiante, SRABP, LXR, todos esses são componentes lipídicos que a gente adquire da alimentação, tá? Carboidratos, como SF, SRBPS também, aminoácidos, vitaminas, né? Vitamina A, vitamina D, vitamina E, possuem componentes que atuam como fatores de transcrição e regulam a expressão gênica. Então, se você, quando você faz lá seu hemograma, você vê que sua vitamina D está uma porcaria, que você não pega sol, que o sol não te conhece mais, você não vê o sol há meses, né? Está com a pele amarela de nem sei do que, né? Mas o sol não te vê há muito tempo, você vê lá, caramba, eu tô com uma queda de vitamina D, meus índices de vitamina D estão muito abaixo de 20 miligramas por decilitro, isso é perigoso, né? Tá lá insuficiente não, deficiente, né? No hemograma, a vitamina D é um precursor importantíssimo para a síntese óssea, né? É um precursor importantíssimo para a ativação de diversas cascatas relacionadas ao cálcio, tá? Para a síntese óssea. Então, é um componente importante também. Vitamina A, você vê, nossa, meu cabelo está quebrado, minhas unhas estão quebradiças. Vitamina A é um precursor importantíssimo para a síntese de queratina, por exemplo, né? E não somente para queratina, a gente tem a vitamina A com um precursor importantíssimo para evitar aí a cegueira noturna, tá? Então, também é importante para várias ativações da transcrição de genes relacionados à visão também, tá? Minerais, enfim, flavonoides também muito presentes no chocolatinho amargo, né? No vinho não, né? Na uva envelhecida. Então, nós temos vários componentes importantes que atuam como fatores de transcrição e induzem aí a transcrição ou não de diversos genes, tá? Botei o artigo de referência aqui, caso vocês queiram procurar. Correndo aqui, porque tenho 20 minutos, além da regulação transcricional, nós também temos a regulação pós-transcricional, tá? Que, como eu comentei com vocês, dentro da regulação pós-transcricional, nós temos o splicing e o splicing alternativo, né? Mas também temos a síntese de alguns RNAs funcionais que a gente chama de microRNAs, tá? Então, mesmo depois de um gene ter sido transcrito, sua expressão ainda pode ser regulada em vários estágios.
Alguns transcritos podem sofrer um splicing alternativo, formando diferentes RNAs mensageiros e proteínas com o mesmo transcrito de RNA, como já falamos, né? Alguns RNAs mensageiros podem, né, ser marcados, ser associados, se ligarem a um outro RNA funcional, que é o microRNA, que nós vamos falar, que são pequenas moléculas que regulam o RNA mensageiro, podendo quebrar ou bloquear a tradução do RNA mensageiro. Esse é um mecanismo importante, principalmente se você fez uma transcrição errada, tá? Porque se você traduzir uma proteína erroneamente, você pode ter uma proteína de função errada, e isso pode desencadear uma série de doenças também, de insuficiências. E a atividade de uma proteína pode ser regulada após a tradução, então, mesmo depois da proteína pronta, ela pode passar por modificações, como a ubiquitinação, fosforilação, adição ou remoção de grupos químicos ou até mesmo de aminoácidos para que essa proteína entre em ação corretamente, tá? Então, passando rapidinho, porque já falamos sobre isso, no splicing alternativo, diferentes partes de um RNA mensageiro podem ser selecionadas para serem usadas como exons. Isso permite que 2 ou mais moléculas de RNA mensageiro sejam feitas a partir de um mesmo pré-RNA mensageiro. Em outras palavras, isso configura a degeneração do código genético. Um gene consegue dar origem a várias proteínas diferentes. Então, aqui no esquema, eu tenho, né, os exons representados por 1, 2, 3 e 4, e os introns representados pelo intron em verde. O splicing é quando nós temos a remoção das regiões não codificantes, que são os introns, e o embaralhamento, né, desses exons leva à síntese de diferentes proteínas, como representadas aqui, 2 RNAs mensageiros diferentes, vindo de um mesmo RNA mensageiro imaturo, vindo de um mesmo gene, tá? E os microRNAs são um outro tipo de RNA, que a gente passou rapidinho na primeira aula, né? Que a gente chama de RNA funcional. Esse RNA, gente, ele não é traduzido em proteína. Ele, na forma de RNA, já tem ação funcional, ação regulatória, né? Então, um miRNA é um RNA funcional que controla a viabilidade e a tradução do RNA mensageiro, ou seja, se aquele RNA mensageiro está viável para ser traduzido ou não. Então, do processo de saída do RNA mensageiro do núcleo para o citoplasma, nós temos uma grande participação dos microRNAs, tá? Então, como é feita a transcrição do microRNA? Nós temos um gene, obviamente, do microRNA. Esse gene será transcrito. Esse gene, ele dobra, tá? E faz como se fosse um grampo, certo, gente? Então, ele vai formar pares de base com ele mesmo, tá? Em seguida, ele vai ser fragmentado, tá? Em pequenos pedacinhos, e aí nós vamos ter um microRNA maduro. Esse microRNA, se ele se ligar perfeitamente ao RNA mensageiro, ele vai quebrar o RNA mensageiro, tá? Em seções específicas para ele poder ser traduzido da forma correta. E se ele não se ligar perfeitamente, não tem tradução. Acabou, vai ser jogado fora, tá? Esse conceito, na verdade, né, o microRNA ele foi descoberto há muito pouco tempo, tá? Foi na última década. Então, tem muitos microRNAs que ainda não se sabe a função, mas estamos vivendo ao vivo a ciência acontecer, tá? E como eu falei para vocês, depois que as proteínas estão lá, passaram pelo o ribossomo traduziu o RNA mensageiro, construiu a proteína junto com o RNA transportador, a proteína está pronta, que maravilha, né? Nem sempre, tá? Existem algumas proteínas que têm que passar por um mecanismo de regulação pós-traducional, ou seja, após a tradução, algumas outras modificações têm que acontecer para que elas possam se ativar e a função da proteína aconteça, tá? Então, existem mecanismos regulatórios que agem nas proteínas já formadas,
que podem levar à mudança de suas atividades. Então, algumas proteínas, elas têm que ser clivadas, perder algum aminoácido para que elas entrem em ação, como é o caso da insulina, por exemplo. Outras proteínas, como as enzimas, só entram em ação se elas forem fosforiladas, tá? As enzimas quinases, elas só entram em ação se elas tiverem a adição de um grupamento fosfato. Fosforilação é quando a gente adiciona um grupamento fosfato na enzima. E aí aqui, gente, ó, ela tá bonitinha, lindinha, prontinha, mas se ela não tiver a adição do fósforo, né, do fosfato, né, ela não está ativada, tá? Então, fosforilação é um mecanismo pós-traducional importante. A acetilação também, né? Já falamos de acetilação de estonas, metilação de estonas, que modificam a conformação e fazem lá suas ações, mas a acetilação e a metilação também acontecem em outras proteínas, não somente nas estonas, tá? E a ubiquitina, que ocupa um cenário muito importante nas células, tá? A ubiquitina, gente, é um grupamento químico que, quando está associado a uma proteína, a gente chama de ubiquitinação. Ubiquitinação é o processo de adição de uma ubiquitina numa proteína. Em geral, você vai ubiquitinar uma proteína que esteja mal formada. Então, apesar da gente ter vários mecanismos de controle da transcrição, ainda assim, algumas vezes você consegue chegar até o final do processo e produzir uma proteína errada. E isso é muito perigoso, tá? Então, ainda bem, nós temos o processo de ubiquitinação, que é o seguinte, tá? Quando tem um sistema que a gente chama de ubiquitina proteasoma, tá? Quando a célula identifica que a proteína foi mal formada, ela fala assim, querida, você não pode ir para jogo, você não pode ir para a lida e trabalhar, não pode, tá? Ela marca, bota um adesivo assim, ó, pá, que é a ubiquitina. A ubiquitina, ela atua como se fosse um alvo, tá? Uma etiqueta química que fala assim, essa proteína tem que ser destruída, tem que ser degradada. E aí, né, toda proteína que é mal formada, ou então nem sempre mal formada, mas toda proteína que precisa ser destruída, ela vai ser ubiquitinada. Uma molécula de ubiquitina vai ser associada a essa proteína e ela vai ficar assim, ó, gente, preciso ser destruída. Estou com um adesivo na minha testa aqui dizendo que eu tenho que ser destruída. E aí, ela vai ser levada para uma organela chamada proteassoma, que eu não sei se vocês já estudaram em biologia celular, introdução à biologia celular, né? A organela proteassoma, ela tem uma função muito importante que é a destruição, porém reciclando os componentes da célula, tá? Então, gente, vocês vão estudar em bioquímica, a conservação de energia celular, ela é muito importante. Nossa célula só gasta energia com o que realmente for muito importante. No mais, ela recicla tudo que ela puder reciclar na vida dela, tá? Então, a proteassoma, né, é uma organela que ela faz ali, enfim, né, a digestão, a destruição de organelas, de proteínas, perdão, mas ela faz também a reciclagem dos componentes para que esses componentes sejam utilizados em outros mecanismos intracelulares, tá? Então, esse processo de ubiquitinação é muitíssimo importante aí para que a gente tenha a marcação de proteínas mal formadas e a reciclagem de componentes, tá? Ai, consegui. Consegui sem ninguém precisar sair correndo para pegar o ônibus. Entendemos, gente? Estamos entendidos? Tudo certinho? Professora, aqueles introns também vão ser sinalizados, então, né? Os introns, eles estão bem antes. Bem antes. Eles não chegam à etapa de destruição. Os introns, eles são removidos, de fato, eles são, né, vão ser reaproveitados, sim, tá? Mas por outras proteínas que são os spliceossomos. Mas é bem antes. Tá bom? E esses nomes, todos esses nomes tem, a gente precisa saber, né? Sim, precisa. É importante. Não basta entender o processo, tem que saber os nomezinhos todos, tá? Entender o processo, gente, é muito mais importante, né? Vamos supor, chegamos numa prova,
Você deixou claro lá que você entendeu o processo, mas faltou ali um nome de alguém, de alguma coisa, que você tentou se fazer entender. Coisas serão aproveitadas do que você colocou, com certeza, tá? Agora, também não basta saber todos os nomes, mas não saber para que serve, né? No que age. O racional é superior, é soberano. Se souber ali as terminologias, então aí vamos rumo ao 10, né? Esse é o propósito. É importante vocês entendam os processos gerais, porque assim, as nomenclaturas depois vocês conseguem revisitar, mas se vocês não entenderem o processão, aí, né, a bola de neve atropela e nunca mais a gente sobrevive. Mas foquem no processo, tá? Que vai dar tudo certo. Vou disponibilizar esse slide, eu vou só trocar aquela coisinha que eu falei que não estava muito clara, né, no slide que eu passei, mas mando sim, tá? Gente, eu vou ter que sair correndo para a banca. Vou mandar o e-mail hoje e vou mandar o estudo dirigido hoje também, tá? Até o fim do dia eu mando para vocês, que eu não sei quanto tempo que vai demorar, né, a banca, mas enfim. E é isso. E aí vocês me entregam na próxima quinta-feira, que é dia 12 de setembro, tá bom? Uma semaninha aí para fazer, tá? Cuidado, que eu adoro entrar num Brainly, num passeio direto, tá? Vocês não vão ver a pergunta lá, porque são coisas da minha inspiração matinal, foram perguntas que surgiram na minha mente, tá? E eu adoro dar uma procurada, hein? Eu sou o cão com essas coisas, hein? Sou uma pessoa que eu gosto muito de ensinar, mas quando eu vejo que copiou de um passeio direto, me sobe um negócio, um ódio que não é recomendado, gente. Então, assim, poxa, você aprendeu, você é capaz de estruturar, de desenhar, faz ali, ó, eu não estou conseguindo botar em palavras, desenha primeiro. Comigo funciona assim, às vezes eu não consigo pôr em palavras de imediato, falo assim, peraí, vou fazer um desenho, um esquema, entendi melhor, tananã, tananã, agora eu vou escrever. Ficou uma porcaria no início, aí você readapta aqui ali, e assim vocês vão exercitando a escrita, que é muito importante, tá, gente? E olha só, também vou em ChatGPT, vou em Siri, vou como é que é o nome desse aqui? Bixter, sei lá o quê. Vou atrás, hein? Vocês não precisam disso, vocês são inteligentes, capazes, vocês são... vocês estão na UERJ, vocês são na nutrição na UERJ, isso aqui é elite da elite da elite da elite, ok? Então tá bom. Estamos entendidos, né? Gente, então é isso, tá? Bom dia aí para vocês. Não esqueçam da atividade com a monitoria, tá? Quem puder participar, participe, que eu acho muito importante. E até segunda-feira, tá bom? Vou acabar a gravação aqui, para não ficar também tão grande.